O mau humor e a raiva, eles são muito próximos. Ambos são o resultado quase pré-histórico de um comportamento humano que, para toda vez que uma saída da inteligência se faz necessária, o conhecimento não dá conta do que deve se suceder. Isso sempre foi assim, historicamente, e vem desde a pré-história. O ser humano, numa tentativa de satisfazer os interesses pessoais da soberba, acaba enveredando pelo caminho mais fácil, que é aquele da negação da própria compreensão, partindo para a hostilidade, uma vez que essa hostilidade acaba, consequentemente, afastando seus opositores, seus inquiridores, e lá se vai. Esse comportamento pré-histórico, ele perdura até hoje, e eles, tanto a raiva quanto o mau humor, surgem quando o conhecimento, portanto, fica escasso. Em síntese, o mau humor e a raiva são as respostas dadas pelas pessoas toda vez que seus limites intelectuais são alcançados. Não por acaso é que o mau humor, mais cedo ou mais tarde, atinge todas as pessoas. E todas as pessoas são atingidas justamente quando seus limites são alcançados, em forma de barreiras, porque quando eles não têm o que falar, quando são espremidos em uma determinada situação em que deles é exigido qualquer tipo de saída, uma alternativa intelectual, e isso não é conseguido, o mau humor se faz presente. O mal-humorado é alguém que pode parecer um ser ocasionalmente acometido por certas falhas de comportamento e de estresse. Mas, em verdade, não existe justificativa para ser mal-humorado. Normalmente, o mal-humorado acaba solitário, principalmente porque o seu mau humor vira um hábito e as pessoas de sua volta acabam vitimadas frequentemente por seus ataques de fúrias e por suas manias de frescura. Essas manias de frescura acabam escoando indelevelmente em fatos pitorescos que às vezes podem ser simples discussões, às vezes brigas, às vezes até fatalidades, mortes e entre outros, porque o mau humor de uma pessoa consegue agigantar problemas muito pequenos, consegue fazer com que problemas inexistentes passem a ser existentes e conseguem fazer com que problemas que poderiam ser resolvidos com simples conversas e acertos parem até mesmo na justiça ou em outras instâncias, porque o mal-humorado normalmente não volta atrás, não assume seu destempero, não assume seu mau humor, e a consequência disso acaba se saindo das mãos, saindo do controle. Por isso o mau humor é uma porcaria. O grande problema, o motivo pelo qual o mal-humorado não melhora na maioria dos casos, é que ninguém se atreve a dizer para ele a verdade sobre seus destemperamentos para não acabarem de mal com ele. O mal-humorado costuma deixar tenso o ambiente em que ele vive, ao mesmo tempo que torna aflito todo aquele que está junto com ele no tal ambiente. Ora, uma artimanha, uma técnica, o mal-humorado normalmente é alguém dominante, que por ser dominante ao longo do tempo acaba deixando de mão, inclusive, aspectos culturais importantes e coisas relacionadas a suas interfaces e aos seus próprios relacionamentos, vão ficando menos aprimorados, porque para ele
o que interessa é a dominação. Então o mau humor é uma resposta, como já disse antes, para aquilo que ele não tem resposta, e cabalmente leva ele a se tornar mais dominante, muito mais porque, ao usar do mau humor, ele consegue, ao mesmo tempo que dominar os outros, também se evadir de dar respostas mais complicadas, coisas que a sua inteligência não consegue compreender. Geralmente, ao ser contrariado, age com muita rispidez e com muita truculência, justamente para deixar sem ação as pessoas que estão na sua volta. Primeiro, para não responder para elas sobre aquilo que não sabe, e segundo, porque dá a entender que sabe muito. Nesse caso, sabedor do vazio da sua cachola, da sua mente, o mal-humorado é mais mal-humorado para encobrir a sua ignorância diante das coisas do que porque é realmente mal. O mal-humorado não é essencialmente mal, ele é uma pessoa que com o tempo parou de se esclarecer, parou de buscar para si o conhecimento necessário para passar por cima ou para compreender de cima e de vez coisas importantes para a vida, mas que normalmente desnecessárias pela sua condição de, em sendo mal-humorado, não sendo por isso questionado, vai deixando todo mundo aturdido, todo mundo afastado e, tecnicamente, isso faz com que seja conveniente para ele o mau humor. Quer dizer, o mau humor se perpetua justamente porque a conveniência do mal-humorado em ser mal-humorado e porque as pessoas, por dependência ou por gostar ou por qualquer outra coisa parecida, simplesmente preferem não bater de frente com o danado ou com a danada. Jamais pense que o mal-humorado é mau e ele só não tem, no caso, a profundidade de conhecimento que afirma ou demonstra ter. O mal-humorado se distingue da multidão por viver de aparência e ele não pode nem ser comparado a um ignorante, pois o ignorante, no geral, não é mal-humorado. O mal-humorado de carteirinha, ele é alguém que finge conhecimento e às vezes até tem pecha de profundidade no conhecimento, parece ser um profundo conhecedor sobre algum assunto e às vezes tem realmente um profundo conhecedor, mas na verdade ele é um oco no conteúdo. Isso quer dizer que o mau humor é uma estratégia e não um estado de espírito ou um desvio de conduta, como poeticamente alguns autores interpretam. O mau humor é um recurso medíocre daquele que atinge o limite do saber prático. É um artifício de gente espertinha que tenta disfarçar o desconhecimento, massacrando os outros e atormentando a inteligência alheia. O mal-humorado não é um doido, ele é um aproveitador da circunstância que transita entre o bem-querer e a boa educação dos demais. Se não fosse assim, se não fosse a boa educação das outras pessoas, se não fosse o bem-querer das outras pessoas, o mal-humorado deixaria de ser mal-humorado ainda na infância, que aliás é na infância que ele teria que ser reconstruído, reconstituído, reeducado, mas só que isso acaba não acontecendo, porque as pessoas procuram adular, procuram ser educadas, procuram não levar em conta os seus desatinos, os seus destemperos, as suas loucuras, as suas brabezas, as suas bravuras, as suas travessuras, porque tentam educadamente se conter e se contendo, não deixam ele fazer o crescimento tão necessário, intelectivo que seria necessário para alcançar uma condição civilizatória mais adequada ao convívio. Na prática, significa
que lá na frente o mal-humorado vai acabar indelevelmente na ruína. É uma consequência do mau humor. A ruína é uma desgraceira. Claro, todo mundo sabe. Mas não resta outra consequência para o mal-humorado que não essa desgraceira da ruína. Porque ele vai ficando solitário, vai ficando isolado, as pessoas vão suportando ele até um certo limite. Quando esse limite de suportação chega no final, com certeza estoura. E então, às vezes a pessoa que está estourada do seu limite não reclama, se afasta, acha desculpas para se afastar, para não querer culpabilizar diretamente o mal-humorado, e esse mal-humorado cada vez fica mais cascudo, mais engrossado e mais convencido de que está certo. O desastre é fatal e inevitável. Por isso, é importante demais, desde a tenra idade, sabermos lidar com o mau humor dos filhos ou daqueles que nos são caros, para não deixarmos eles irem para a rua da amargura, do infortúnio e da solidão. No próximo bloco, mais especificações sobre o mau humor e sobre o mal-humorado. A Brasil Componentes, dona da marca Pallet, produz materiais respeitando todas as questões ambientais e todas as regras de aproveitamento e de reciclagem. Você que é lojista, contate com meu amigo Cid lá na Brasil Componentes e coloque em sua loja produtos, um mix de produtos de uso geral de grande utilidade para o consumidor, como os puxadores da Brasil Componentes, que tem condições específicas e especiais para lojistas. Você consumidor e você lojista devem buscar qualidade, devem buscar preço. Opte pelos produtos seguros da Brasil Componentes, dona da marca Pallet. Queremos segurança nas nossas viagens, nos nossos passeios. Saber que sairemos para passear e que voltaremos para casa com a devida tranquilidade. Essa é uma característica da Coletur Turismo, do meu amigo Vinícius. Com sede em Guarani das Missões, a empresa de turismo Coletur se especializou em viagens de turismo religioso, viagens de negócios para outros estados e países, e viagens para colegiais em geral. Com veículos muito seguros e principalmente com uma equipe de motoristas muito responsáveis, a Coletur Turismo se destaca pela segurança. Com a Coletur, você e sua família podem viajar muito tranquilos. Programe sua viagem com meu amigo Vinícius da Coletur pelo fone 055 3353 1625. Ao viajar para a nossa querida Serra Gaúcha, complete bem a sua viagem. Se hospede lá no Hotel Vinocap. O Hotel Vinocap dispõe de condições muito especiais para todos que se deslocam para a Serra Gaúcha, que vão participar para lá de eventos e de feiras. O Hotel Vinocap trabalha com preços muito acessíveis e um serviço de hospedagem simplesmente maravilhoso. Completamente voltado esse serviço todo para os viajantes e para os turistas de um modo geral. Além de ser muito bem localizado na belíssima Bento Gonçalves, o Hotel Vinocap dispõe de garagem e de acomodações modernas e muito práticas, além de contar com um atendimento de primeiro mundo. Tudo por um preço muito em conta. Eu recomendo a você o Hotel Vinocap.
Quero te recomendar o serviço da Poa Brasil Vigilância. Veja que essa modalidade que o meu amigo Marcos da Poa Brasil Vigilância inventou é fantástico. A questão do aluguel dos aparelhos, isso é moderno. Isso, além de tudo, é mais barato e faz com que o cliente tenha mais tranquilidade, pois eles acabam fazendo também o controle e a manutenção dos equipamentos, mesmo no sistema de aluguéis. Não se pode confundir jamais o mal-humorado com uma pessoa triste. A tristeza é a consequência de fatores que se contrapõem muito aos sentimentos. O mau humor é a degradação dos sentidos. É diferente da tristeza. O mau humor é a resposta da pessoa para toda pergunta que ela não consegue responder. E se sabe disso porque o mal-humorado nunca diz que não sabe e sempre dá as costas para aquilo que desconhece e para aquilo que a sua razão abomina. O mau humor de uma pessoa, como resposta a tantas coisas que não tem resposta, acaba sendo completamente desagregador. Ele consegue desfazer reuniões, ele consegue desagrupar movimentos importantes, inclusive. Ele consegue lançar culpa nos outros que não têm culpa de nada. Mas a palavra desagregador, com certeza, é a mais pesada e mais pesarosa de todas. Desagregar é sempre muito, muito temível em organizações saudáveis e que querem ir para frente. O sujeito desagregador, ele consegue ser a pecinha do grupo que todo mundo teme, ou por antipatia, ou por medo, ou simplesmente porque é abominado. Mas ele não percebe, porque uma das características do mal-humorado é querer que o mundo inteiro se volte para ele, fique no seu entorno, como se ele fosse a bola da vez, a maçãzinha mais bonitinha do pacote. Como se diz, a bolachinha mais recheada. Porque às vezes ele até tem nuances e lida com certas performances de um bem-humorado, às vezes quase que como um lacaio, resolve fazer todo tipo de gracinha em momento que ninguém está para gracinha. Mas ele está sempre em destempero, em dissintonia com o tempo. Então também não se percebe nos seus arroubos de bom humor que ele está completamente desassociado da realidade do momento. E aí começa a fazer piadas, querendo que todo mundo dê risada das suas piadas, mas não percebe que o momento é de reflexão e, portanto, acaba mais uma vez simplesmente deturpando o ambiente. O mal-humorado fere por saber que está ferindo e prefere ambientes tensos para não precisar demonstrar a ausência de inteligência. Por não se aperceberem das consequências dos seus temperamentos, os mal-humorados destroem grupos de trabalho, relações amorosas, acordos importantes e inclusive provoca quebradeira de negócios por puro despeito. Aliás, o mau humor das pessoas tem sido a causa de dissolvimento de muitas sociedades muito promissoras pelo mundo afora. E muitas vezes já despencou, por incrível que pareça, até bolsa de valores pelo globo. Ocorre que o mau humor, ele faz uma antítese, ele é a antítese de tudo aquilo que colabora para o crescimento, não só de uma família, de uma casa, de uma organização, de
uma empresa, mas de grupos empresariais, de estados, inclusive. Um político mal-humorado acaba sempre deturpando acordos importantes bilaterais. O mau humor pode e já provocou guerras, inclusive, como um exemplo da Segunda Guerra Mundial e principalmente da Primeira Guerra Mundial, a que a Terra se submeteu. É impressionante o que aconteceu em razão de uma pessoa mal-humorada. Monarquias inteiras acabaram em prejuízos e em derrocadas meteóricas justamente pelo mau humor de uma das pessoas da corte. Às vezes o mau humor de um rei provocou o escabelo de todo um reinado. Impérios inteiros já caíram em razão do mau humor das pessoas. Aconteceu na Roma Antiga, por exemplo, em que descendentes de César, seus sucessores, acabaram virando ditadores absurdos, cujo mau humor bateu de frente com os interesses do império e, inegavelmente, isso provocou uma série de atritos imperiais entre Senado, povo e cônsules, que acabaram com esses atritos, devido ao mau humor, colocando fim em um império que simplesmente foi o maior império que o mundo já conheceu. Quer dizer, isso acontece ao longo da história, ao longo, antes disso, da pré-história, e é contemporâneo. Só que, como uma grande parte das pessoas não tem uma aspiração mais pública, no sentido de vida pública, acaba que isso não é publicizado. A gente não tem conhecimentos do mau humor do vizinho, a não ser quando surgem gritos, quebradeiras de panelas e copos que a gente consegue ouvir. Mas pessoas que estão, inclusive, num patamar bem elevado socialmente, independentemente de condição de status, é claro, mas mesmo aqueles que a gente pensa ser pessoas de um desenvolvimento mental enorme, são acometidos bruscamente pelo mau humor e sofrem as consequências desse mau humor de uma maneira muito terrível e que acaba deixando ele de mal com a vida e de mal com a sociedade em que vive. Quero dizer que isso acontece a qualquer momento com qualquer pessoa. É normal que certas pessoas, inclusive depois de estarem muito avançadas intelectualmente, acabem acometidas por surtos de mau humor. E parece que surge uma retranca, um limite, e essas pessoas, ao invés de evoluírem, acabam involuindo. É incrível, mas isso acontece. O mau humor não pode ser encarado como uma doença, mas deveria ser tratado como se fosse até, uma vez que, ao não observar as consequências que são desastrosas desse mau humor, as pessoas desabam de coisas promissoras e que fariam muita falta em suas vidas. Mas combater o mau humor tem que ser uma prática familiar e deve envolver todos dentro de casa, uma vez que depois que o mal-humorado já esteja mais criadinho, ninguém mais vai se interessar em modificá-lo. Em verdade, o muito mal-humorado aprende sozinho a deixar de ser mal-humorado, mas passa muito trabalho e efetivamente pode levar anos para que isso ocorra. Normalmente se juntam com pessoas muito parecidas e passam uma vida toda de contemplações fúteis, um dando razão para o outro, sem questionamentos e com um afastamento total dos da razão. E lá adiante, com o tempo, costumam passar os seus dias lamentando os dramas vividos outrora,
num tipo de nostalgia plena diante de situações quase que estúpidas e absurdas. Mas passar os dias lamentando todos esses dramas vividos, botando a culpa nos outros tudo, porque vieram cultivando raivas de seus rivais, que às vezes são simplesmente imaginários. O mau humor passa a ser travestido pelo próprio mal-humorado, que dá nomes diferentes para ele com a ideia de desfazer os dissabores vividos pelo resultado da droga do seu mau humor. Geralmente, o mal-humorado costuma ficar deprimido e usa isso como um artifício de conquista daqueles que fustigou. Quer fazer a reconquista deles também, então começa a se achar em depressão, começa a ficar numa braba, começa a chamar a atenção de outra maneira, ou de outra maneira, ou de outra maneira, e no fundo, ele tenta reconquistar essas pessoas que ele mesmo massacrou de um jeito ou de outro, assim, levianamente. Mas aí cai num tipo de fosso, de propósito, só para tentar fazer as pazes com aqueles que não suportaram as suas avalanches de impropérios e as suas loucuras. O seu mau humor desperdiça várias de suas chances e você tem que se ater para isso enquanto dá tempo. Infelizmente, não existe sair de um processo de mau humor sem se dar conta de que é um mal-humorado. Você tem que saber que você é um mal-humorado. Você tem que perceber que o seu mau humor está desperdiçando tempo incrivelmente rico em razão dessa sua mania de querer achar que só a pressão que faz, só a sua carranca vai acabar resolvendo coisas importantes da sua vida. Tu tem que ser sabedor que seu mau humor afasta grandes conquistas que poderiam ser fazer parte, enfim, da sua vida. O mau humor é um presságio de que muita coisa vai dar errado na tua vida. Os mal-humorados destroem reputações e deixam de adquirir reputações, sem contar o tanto de inimigos e de antipatias que adquirem. Mau humor não combina com sucesso e nem resulta em sucesso, além do que afasta quaisquer coisas promissoras e pessoas promissoras de perto. Assim, seja rápido em fazer uma análise sobre o seu mau humor e o que está acontecendo de resultado sobre isso. No próximo programa, não perca! Falarei sobre a inveja e a fofoca. É um tema palpitante que faz parte do nosso dia a dia e que acaba também, mais cedo ou mais tarde, acometendo todos nós que vivemos a labuta diária em contato com outras pessoas e costumamos ver por parte dos outros e às vezes até pela nossa parte a questão da inveja, muito aflorada, muito pujante. E aí, o próximo programa vai ser exclusivamente sobre isso. A fofoca, a inveja e a fofoca. Todos os seus caminhos, o que isso provoca, qual a consequência disso e como tirar proveito disso. Até o próximo programa.